Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 9 de dezembro de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição será a oração de Daniel. Uma das orações mais famosas de todo o Antigo Testamento é a oração que Daniel fez e que ficou registrada no capítulo 9 do seu livro. Uma oração que foi feita como motivação. O texto bíblico vai mencionar que Daniel começou a perceber que as desolações que haviam sido apontadas por Jeremias em seu livro e que deveriam durar 70 anos, o castigo de Deus sobre o seu povo no cativeiro, que esse tempo já estava se cumprindo e que nada estava acontecendo. Então ele agora começa a orar a Deus. O mais interessante é que nessa oração ele vai mencionar os grandes aspectos que vão aparecer na própria aliança de Deus com o seu povo em Deuteronômio. Toda essa aliança é baseada em Deuteronômio. A ideia das bênçãos e das maldições, ele vai deixar claro que foi por causa do pecado que o povo cometeu, das infidelidades, das quebras que eles fizeram do acordo, da aliança que tinham com Deus, que agora eles estavam sofrendo. E que consequências piores ainda viriam sobre eles. Mas que esse era o tempo de Deus cumprir a sua promessa. Ele vai mencionar de forma muito bonita e poética, inclusive, que o amor de Deus é maior do que a capacidade de Israel de ser infiel aos aspectos mais básicos da aliança do Senhor. E por isso, ele vai citar na sua oração tanto o profeta Jeremias, como também o livro de Deuteronômio. Ele vai confessar pecados que ele e a nação haviam cometido, ele se identifica com a nação. E os pecados que ele vai mencionar que foram confessados, ou que deveriam ser confessados, são todos os pecados que vão aparecer em Deuteronômio como quebra da aliança que o povo havia tido com Deus. Se você remover do capítulo 9 todas as menções que Daniel faz a teologia da aliança que vai aparecer no livro de Deuteronômio, não sobra quase nada da oração. O que você descobre é que Daniel está orando de forma bíblica. A oração dele é totalmente baseada em cima do assim diz o Senhor. Portanto, nessa perspectiva, a oração de Daniel é um resumo sobre o que a nação havia tido a oportunidade de ouvir da parte de Deus quando estava para poder entrar na terra de Canaã. Antes que Deus desse a terra a eles, Deus disse para eles, olha, estou dando a terra para vocês, mas lembre-te disso, daquilo outro. Deus vai citar e ao mesmo tempo o Daniel ele vai mencionar que o que eles estão vivendo enquanto nação no cativeiro é apenas uma consequência das escolhas que eles fizeram. Porque eles não foram capazes de poder cumprir a sua parte na aliança. É tanto que o nosso guia de estudos vai mencionar que Daniel se referiu 2 vezes à lei de Moisés, em Daniel capítulo 9, versos 11 e verso 13, que certamente incluía aqui o livro de Deuteronômio. E nesse caso poderia estar se referindo especificamente ao livro de Deuteronômio, porque é Deuteronômio que vai trabalhar os aspectos mais fundamentais da lei. Por exemplo, Daniel vai falar sobre a ideia de que o povo foi expulso da terra pela quebra da aliança. E conforme Deuteronômio, eles realmente seriam expulsos disso. Você olha para Deuteronômio no capítulo 4, por exemplo, versos 27 a 31, olha o que Deus vai dizer. O Senhor vos espalhará entre os povos, e restareis poucos em número entre as gentes aonde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis aos deuses, que são obras das mãos dos homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram, e de lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o coração e de toda a tua alma. E quando estiveres em angústia, e todas essas coisas sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, e nem se esquecerá da aliança que jurou aos seus pais. O Daniel está lançando mão exatamente disso. Ele está dizendo, Senhor, eu estou orando aqui, sabe por quê?
Porque o Senhor disse que quando a gente se arrependesse do nosso pecado, que o Senhor ouviria a nossa oração. Daniel está aqui representando a própria nação enquanto clama a Deus. Mas é muito trágico que, em vez de as nações ao redor dizerem, certamente essa grande nação é um povo sábio e compreensivo, como Deus havia mencionado através do Moisés, em Deuteronômio capítulo 4, verso 6, na verdade Israel acabou se tornando um opróbrio para as nações, como Daniel capítulo 9, 16 vai mencionar. Para aquelas nações, era uma vergonha pensar no que Israel tinha tido e aonde eles chegaram. Mas o que é bonito nesse texto é que nas lágrimas e ao mesmo tempo na própria súplica de Daniel, ele jamais fez ou pediu para que Deus realmente castigasse o seu povo, não. Ele não questionou os motivos pelo qual o Senhor Deus levou o seu povo para o cativeiro. Mas graças ao livro de Deuteronômio, Daniel, ele entendia que haviam promessas que Deus havia feito para o seu povo, nas quais ele poderia se firmar na hora de poder pedir. Ele disse, Senhor, o Senhor prometeu que se a gente aprendesse a lição e que se a gente buscasse, que o Senhor se voltaria para nós e o Senhor nos levaria de volta para a terra. E é isso que a gente está fazendo agora. Portanto, até mesmo na hora de poder buscar ao Senhor, ele vai fazê-lo tendo como base o próprio texto de Deuteronômio. Contudo, a oração de Daniel, ela indicava que apesar desses eventos, ainda havia esperança. Deus não os abandonaria. Por mais que eles tivessem abandonado a Deus. O livro de Deuteronômio, ele ofereceu não apenas o contexto para se compreender a situação, mas também apontou a promessa da restauração. E por causa dessa promessa, Daniel tinha fé de que o Senhor Deus levantaria o libertador e levaria o seu povo de volta para a terra de Canaã. O que realmente acabou acontecendo pouco tempo mais tarde. Portanto, quando você olha para esse contexto, para esse todo, você percebe que sem as promessas de Deuteronômio, a oração de Daniel não faria sentido nenhum. Ele não teria aonde se firmar para pedir que Deus tivesse misericórdia do seu povo. Então, você tem uma noção da importância do livro de Deuteronômio, até mesmo para esse povo que estava agora no cativeiro e que precisava retornar de lá. Vamos agradecer a Deus pelas promessas que ele faz para um povo pecador. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos ama, apesar de sermos pecadores. Em Deuteronômio percebemos isso. Apesar do teu povo ter se afastado do Senhor e o Senhor saber que eles iam fazer isso, ainda assim o Senhor fez promessas de restauração para eles. Senhor, nos ajude a podermos viver em harmonia com os seus preceitos. Mas se por acaso alguém está orando comigo nesse momento e está longe do teu caminho, ajuda essa pessoa a se lembrar das promessas que o Senhor fez de restauração e ajude essa pessoa a voltar para o Senhor. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?